Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, naquela fase primeira da história da humanidade, as pessoas viviam vidas muito longas. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Pode sentar-se, por favor. Porém, antes de dar início à minha mensagem, é preciso que eu proponha aos irmãos 2 importantes assuntos de oração. 2 importantes assuntos de oração relacionados a 2 momentos distintos que a igreja viverá no domingo que vem. No domingo que vem, no turno da manhã, a igreja está sendo convocada para reunir-se, para tomar uma decisão muito importante. Nós estamos propondo à igreja a aquisição de mais um terreno aqui atravessando a rua. A razão por que estamos trazendo essa proposta é por uma absoluta necessidade. Nossa igreja, se você está nos visitando hoje pela primeira vez, nossa igreja ainda paga aluguel. Nós não só precisamos nos desvencilhar disso, e eu digo aos meus irmãos que quando esse obstáculo, esse desafio tiver sido vencido, a proposta que eu farei para a igreja, uma proposta para a igreja apreciar, é que o valor que a gente separa para aluguel, a gente coloque integralmente para missões. Esse valor nunca seja incorporado a outras despesas, mas que a gente destine isso para a obra missionária. É o que eu tenho em meu coração, proporei isso à época. Mas fato é que esta é uma necessidade muito grande. A cada dia a gente tem menos espaço. Eu recebi um informativo de que hoje a sala dos adolescentes estava lotada.
E isso é um informativo que a gente recebe de quase todas as classes da escola dominical. A nossa classe que se reúne aqui no templo hoje tinha um número expressivo de pessoas participando. Então nós temos uma necessidade que não pode ser negligenciada. Porém, para que a gente possa construir algo que atenda às necessidades da igreja, é necessário dar esse passo. Isso será apresentado em detalhes para os irmãos. O meu pedido é que você ore, e não somente ore, mas participe da Assembleia da Igreja domingo que vem. Alguns já me disseram que não poderão por esse ou por aquele motivo, viagem, etc. Mas todos os que puderem, você que é membro desta igreja, que faz parte dos esforços desta igreja, que participa da vida desta igreja, esteja presente domingo que vem. E não somente esteja presente, mas preceda a sua participação de oração. E qual tem sido a minha oração? Que a gente não tome uma decisão errada, uma decisão contrária à vontade de Deus. Esta não é o que eu prefiro, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu acho. Não. Qual é a vontade de Deus sobre este assunto? A proposta, então, será que a igreja autorize a compra, a negociação com fins de compra, e nós ainda proporemos algo mais. Diante de tantos esforços, irmãos, especialmente as nossas contribuições para missões, que são 3 vezes por ano, nós entendemos que a melhor maneira de propor isso para a igreja não é via mais uma campanha, mas via o compromisso dos membros da igreja com suas ofertas mensais, os seus dízimos e as suas ofertas. É um passo deveras ousado, sim, mas é algo que nós acreditamos que Deus poderá suficientemente prover por meio dos santos e servos de Deus que compõem esta igreja. Então, o pedido que eu lhe faço, ore por este assunto. E o segundo pedido que eu lhe faço, faça-se presente. Nós temos mais de 400 membros no quadro de membros desta igreja, e é este número que eu estou esperando para o domingo que vem. Se não alguém por motivo de saúde ou algo muito considerável, eu estou pedindo a presença dos irmãos, para que a gente possa conversar sobre isso de uma maneira com qualidade, com riqueza, para tomarmos uma decisão debaixo da orientação do Senhor nosso Deus. Meu segundo motivo de oração, ainda antes de trazer a mensagem desta noite, é a respeito deste esforço evangelístico que nós queremos fazer para o domingo que vem. Você sabe, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, todas as vezes que a Bíblia é aberta sobre este púlpito, o Evangelho de Jesus Cristo é declarado. Existe uma intencionalidade nossa nisto. Então, todos os cultos da igreja são evangelísticos. Até as classes da escola dominical, os professores são afiados em apresentar o plano de salvação, e eu louvo a Deus por isso. Mas existem ocasiões, como o domingo que vem, em que a gente faz um esforço extra, um esforço de oração, um esforço de convite. Então, o que nós estamos propondo aos irmãos, como já fizemos outras vezes, é que você ore a Deus por 3 pessoas, 5 pessoas, cujos nomes estão no seu coração, uma pessoa, cujo nome está em seu coração, um familiar, um vizinho, um colega, alguém do seu convívio, mas que ainda não crê no Senhor Jesus. Nosso convite é que você ore por essa pessoa, e você vai receber lembretes disso no grupo informativo da igreja nos próximos dias. Que você ore por essa pessoa. Depois de ter passado algum tempo em oração, já foi mandada lá a imagem de convite, que você diga para as pessoas: eu tenho um convite especial para te fazer no domingo que vem. Eu queria muito que você viesse visitar a minha igreja. Queria muito que você viesse para oferecer culto a Deus comigo. E você pode ainda incentivar oferecendo uma carona. Depois do culto vai ter cantina, você pode dizer assim: olha, o culto é bom, mas o lanche é extraordinário. Você pode fazer algo simpático, um gesto amigável, mas que sirva para que essa pessoa, e nós estamos orando para que o coração dela seja receptivo. Primeiro ao convite de um amigo, de um familiar, mas ainda mais, que seja receptivo ao convite do Salvador. Eu estou me preparando, irmãos, para pregar uma mensagem simples, porém clara e evangelística, falando da obra salvadora de Jesus Cristo. Mas eu preciso do seu apoio em oração, e do seu apoio indo trazer esses convidados, indo convidá-los, oferecendo uma carona talvez, convidando para um lanche. Diga assim, não seja suvina não, eu vou pagar o seu lanche. Mas que a gente possa fazer algo para trazer esses convidados no domingo que vem. E agora nós vamos orar então, e vamos orar também a respeito deste texto que lemos, porque Deus vai falar ao nosso coração. Curve a sua fronte, feche seus olhos.
ore no silêncio do seu coração, primeiro, sobre essa decisão que a igreja precisa tomar da compra do terreno. Que Deus nos ajude a tomar uma decisão sábia, de acordo com a vontade de Deus. Ore pelo culto de domingo que vem. Se você ainda não pensou em quem você vai convidar, pergunte agora para Deus: Senhor, quem o Senhor quer que eu convide? Talvez os nomes já estejam no seu coração. Ore especificamente: Senhor, eu oro por essa pessoa, por aquela pessoa, que ele seja receptivo ao meu convite. Ore para que Deus nos dê uma grande ocasião de salvação de vidas. Ore agora pedindo a Deus que fale ao seu coração e ao coração de cada pessoa aqui presente, neste texto que foi lido e na pregação que será trazida à igreja. Esta é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, estamos numa parte do livro do Gênesis que nos relata um dos acontecimentos mais marcantes e gigantes da história da humanidade. É fácil para a nossa mente, é fácil para o nosso racional tentar diminuir as proporções do dilúvio para uma mera inundação local. Não, isso aí foi uma inundação local, agigantada aqui para fins narrativos. É só isso. Mas na verdade, e eu novamente incentivo, se este assunto é um assunto curioso para você, existem recursos extraordinários, e nós vivemos numa época muito privilegiada, de muitos recursos e facilmente acessíveis. Existem recursos extraordinários que vão verdadeiramente te deixar impressionado sobre as evidências e sobre o apoio de cientistas. Você sabia que existem geólogos que acreditam no dilúvio? É claro, eles são ostracionados, são excluídos na academia, mas existem. Existem geólogos que acreditam no dilúvio. Existem biólogos que acreditam no dilúvio. Existe gente com conhecimento específico de áreas científicas que entende que o que aconteceu aqui marcou a face da terra ao redor do mundo todo. As camadas que a geologia encontra no solo são muito facilmente alinháveis com o relato bíblico do dilúvio. Eu hesito em entrar em detalhes, porque este é um assunto muito chamativo para mim. Eu só posso lhe incentivar. Pesquise a respeito disso, você vai ficar impressionado com as coisas que você vai encontrar. Não se trata, não, eu tenho razões para acreditar nisto. E a principal delas é porque está na palavra de Deus. Não se trata de uma mera história, e não se trata também de um acontecimento agigantado para poder atemorizar as pessoas. Mas se nós tomarmos as coisas como estão aqui descritas, não é preciso agigantar nada para ser temível. A história é temível, da forma como ela está apresentada. Ela é impressionante. Ela nos mostra coisas que são de nos deixar pensativos, pelo menos pensativos. Isto aqui aconteceu de verdade? Quer dizer que houve um momento no passado em que Deus estava saturado com a humanidade, a ponto de ter destruído, o texto diz, tudo morreu. Você leu comigo o versículo 22?
Quer dizer que houve um momento da história em que Deus estava dessa maneira saturado com a humanidade, que mandou uma tragédia colossal, global, que matou, que levou, exterminou tanta vida assim. Ora, Senhor, eu não fico com esse tipo de coisa, não é muito confortável de a gente ficar, a gente não se sente muito cômodo diante disso aqui. O que isso quer dizer? Nós estamos partindo do pressuposto que isso é um fato. Então, o que este fato quer dizer? Ora, amigos, ele quer dizer que existe acima deste mundo um Deus santo. Um Deus santo. Um Deus poderoso. Um Deus que contempla as ações dos homens até ao dia de hoje. E um Deus que demonstrou naquele grande episódio passado a sua justiça, a sua santidade, a sua perfeição. Mas, pastor, o mundo deve estar muito pior hoje do que estava naquela época. Isso posso responder dizendo sim e não. Sim, e Deus ainda não trouxe o juízo, porque nós estamos num outro estágio dos planos de Deus, conforme a Bíblia Sagrada nos revela, e o estágio no qual nós nos encontramos é um estágio da longanimidade de Deus, em que Deus ainda não trouxe juízo sobre a humanidade, porque Ele está oferecendo misericórdia por meio do Evangelho de Jesus Cristo, para que muitos ainda venham a Jesus Cristo como seu Salvador e encontrem em Jesus Cristo o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas sim é uma resposta, a outra resposta também é que não. As coisas devem estar chegando perto do que eram antes, porque o Senhor Jesus afirmou que antes da sua vinda, e quando eu leio a Bíblia e olho para o mundo no qual nós vivemos, eu tenho a impressão de que nós estamos dos últimos dias antes do seu regresso. O Senhor Jesus disse que antes da sua vinda, o mundo seria como nos dias de Noé. A razão por que nós estamos olhando para Gênesis não é apenas para olhar para um acontecimento passado, mas também para olhar para um acontecimento por vir, o regresso de Jesus Cristo. A primeira vez que Jesus Cristo veio, Ele veio em humildade como Salvador, Ele veio manso e veio para salvar. Mas a próxima vez que Jesus Cristo vier, Ele virá para julgar. Ele veio da primeira vez manso para salvar. Da próxima vez que vier, Ele virá poderoso para julgar e para estabelecer o seu reinado neste mundo, e todos comparecerão ante a face do Rei Jesus para por Ele serem julgados. Não sou eu que estou fazendo essa conexão está na palavra de Deus, ela está principalmente nas epístolas do apóstolo Pedro, que compara vivamente este acontecimento por vir do regresso de Jesus Cristo, com este acontecimento passado, o juízo de Deus por meio das águas do dilúvio. E será terrível. Deixa eu lhe dizer isto, se você é um crente, e se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você já se subjugou a Jesus Cristo, se você já se rendeu a Jesus Cristo, então a mensagem do breve regresso de Jesus Cristo para os salvos é uma mensagem de esperança, de conforto, que nos inspira alegria. Quanta alegria nós sentimos quando cantamos hinos e cânticos sobre a volta de Jesus Cristo. Mas para os que não creem em Jesus Cristo, o dia do seu regresso será um dia terrível. Para os que não se renderam ao senhorio de Jesus Cristo, para quem não crê na sua obra salvadora, o dia do seu regresso será tão terrível quanto o dia do dilúvio. Quando aqueles que rejeitaram a pregação de Noé viram as águas subindo, mas a porta da arca fechada. No meio de uma tragédia daquela, 8 pessoas sobreviveram. E a pergunta que eu lhes faço, a pergunta da minha mensagem é apenas uma: como eles foram salvos? Como escapar de uma tragédia dessa? Como sobreviver a uma calamidade tamanha? Como? E eu proponho aos meus irmãos 3 respostas igualmente válidas. E a primeira delas é graça.
Como eles foram salvos dessa tragédia? Primeiro de tudo, pela graça de Deus. Eles foram salvos pela graça de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que lemos 2 domingos atrás. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sabia que esta é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia? Você vai gostar de saber isso. É a primeira referência que existe, que a graça de Deus estava no mundo, não há dúvida. A graça de Deus estava no mundo, na criação, e em Deus permitir a vida de cada pessoa, inclusive daqueles que o afrontavam, daqueles que o renegavam, daqueles que o abandonaram. Estava lá a misericórdia de Deus, estava lá a bondade de Deus, estava lá a graça de Deus. Quando o texto sagrado nos diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, é para nos mostrar de uma graça especial. Que a graça de Deus estava no mundo, é impossível negar. Mas Noé recebeu uma graça especial. Uma graça especial. Você que é aluno da EBD, já entendeu do que eu estou falando. Você que não é, fica o convite. Venha conhecer a universidade bíblica desta igreja. A graça especial, uma porção extra do favor divino. É verdade, o versículo seguinte, capítulo 6, versículo 9, diz que Noé era um homem justo e perfeito em todas as suas gerações, e que Noé andava com Deus, e curiosidade para você, também é a primeira vez que alguém é chamado de justo na Bíblia. Mas agora perceba a inteligência do nosso Deus e a sua sabedoria. Ainda que Deus vá falar da justiça dele, antes, versículo 9 fala da justiça, versículo 8 fala da graça. Primeiro a graça, depois a justiça. Primeiro a graça. Então aqui não é para nos estabelecer lógica como se a graça fosse por causa da justiça. Eu afirmo o contrário, a justiça era por causa da graça. Ele recebeu de Deus uma graça especial, uma manifestação da graça interventora, uma manifestação da graça salvadora de Deus. E isso volta para nós no texto que lemos no capítulo 7, versículo 1. Disse, pois, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim em toda esta geração. Todos estes são efeitos da graça divina na vida de uma pessoa. Não dá, meu querido, não dá para você receber uma graça especial, interventora, salvadora de Deus e não ter a sua vida marcada por essa graça. Então, no meio de todas aquelas coisas, isso é para você glorificar o Senhor aí no seu coração. No meio de todas aquelas coisas, a humanidade degenerando-se cada vez mais, a imoralidade crescendo, as pessoas abandonando o altar de Deus para viverem as suas vidas, os filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens. Um homem, a graça interventora de Deus se interpôs. Deus interveio com graça salvadora. Louvado seja Deus por isso. A graça intervém, a graça salva. Esta é a mensagem primeira e principal, é a primeira resposta. Como eles escaparam? Eles escaparam pela graça de Deus. Vamos tentar entender o que é graça. A Bíblia de Estudo ACF, que eu tenho usado muito, é ótima. Tem várias notas de rodapé com definições teológicas. Uma delas está lá, uma frasezinha curta, mas excelente para nós, sobre a graça divina. A graça de Deus é a expressão de sua bondade para com os indignos. Graça significa favor imerecido. O que é a graça que Noé achou? A bondade de Deus para com os indignos. Não, não é que Noé recebeu graça porque era justo. Noé era justo porque recebeu graça. Não é que Noé recebeu graça porque andava com Deus, não. O versículo 8 diz da graça e o 9 fala que ele andava com Deus. Noé andava com Deus porque ele recebeu graça. Isso mostra para nós, queridos, que proporção a graça salvadora de Deus deve tomar em nossa vida. Se recebemos a graça, ó, G-R-A-C-A, grandes riquezas à custa do Altíssimo. Grandes riquezas à custa do Altíssimo, do Altíssimo. É um acróstico, é um mnemônico, só para você guardar. Graça, grandes riquezas, grandes favores, grandes bênçãos, grandes concessões, grandes riquezas à custa do Altíssimo. Mas especificamente, pastor, como é que a graça se manifestou na vida dele? Vamos ser específicos.
a Bíblia nos mostra especificamente. Está lá em Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você virou a página muito rápido, eu vou falar desse versículo ainda. Eu perguntei, é a pergunta que norteia a mensagem. Como foi que Noé foi salvo? Noé foi salvo pela graça. Como a graça se manifestou? Ela se manifestou no momento em que Deus foi ao encontro dele e lhe disse, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus disse para Noé o que ele intentava fazer. Chama a minha atenção, diante da envergadura do projeto, que é o destaque do próximo ponto da mensagem, que Deus não só o disse, Deus o disse com tempo suficiente. Se Deus tivesse avisado para Noé uma semana antes, amigo, era a mesma coisa que... A graça veio preparadamente. Me faz pensar na plenitude dos tempos de Gálatas capítulo 4. O fato é que Deus falou ao coração dele. E o primeiro e principal dom da graça divina é a fé. No momento em que Deus falou com Noé, Noé não rejeitou o que Deus lhe disse. Você imaginaria que se foi uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus, que Deus manifestou a glória dele diante de Noé, nós imaginaríamos assim, não, mas também deve ser muito difícil rejeitar a palavra quando a pessoa tem um encontro desse com Deus. Senhor, quantas são as pessoas que recebem curas, livramentos, grandes auxílios, bênçãos de Deus. Quantos são os que ouvem a palavra de Deus do seu coração? Quantos? E não creem. Quantos? E não se rendem a Deus. Quantos? Muitos. Até hoje. Desde então e até hoje. Noé, pela graça de Deus, foi avisado. Deus disse para ele o que iria fazer. Deus disse para ele uma mensagem então de juízo e de uma possibilidade de salvação. Tem algo aqui, uma figura do Evangelho, sim. E a graça interventora, a graça especial, foi a graça pela qual Noé creu. É a primeira vez que aparece a palavra graça, é a primeira vez que alguém é declarado justo. A graça é mesmo justificadora. Como Noé foi salvo? Primeira resposta, Noé foi salvo pela graça de Deus. Número 2, porém, agora pode virar a página. Fé. E você verá que a fé dele manifestou-se de uma maneira muito real. Diferente da chamada espiritualidade do nosso tempo, essa palavra vazia, esvaziada de conteúdo, que não quer dizer nada, basicamente quer dizer apenas os sentimentos que tomam o coração de alguém em algum momento, em sua mera vazia, empobrecida concepção. Você nunca observou? As pessoas do nosso tempo ficam falando essa palavra espiritualidade. Não, eu não tenho religião, mas eu tenho a minha espiritualidade. O que essa palavra quer dizer? Ela quer dizer apenas uma coisa, que aquela pessoa é dirigida pelo seu próprio coração. Ela faz a sua própria escolha de certo e errado, ela tem a sua própria imaginação de Deus, e ela acha que Deus é aquilo que ela imagina, e ela acha que Deus acha do jeito que ela acha, e ela acha que Deus faz do jeito que ela pensa, e que Deus julga conforme lhe apraz. Sabe o nome bíblico disso? Não é espiritualidade não, o nome bíblico disso é idolatria. Você cria um Deus imaginário e outorga o lugar, o trono do Deus eterno para esse Deus imaginário. Isso é idolatria. Não há espaço para muitos deuses neste mundo, neste universo, só há espaço para um Deus. O Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus que se revela por meio da Escritura Sagrada, Deus que falou com Noé, e o Deus em quem Noé creu. Em número 1 aí do segundo ponto, Noé creu. E eu sei que ele creu, porque o capítulo 7, versículo 5, nos diz que Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E quem uniu indissociavelmente fé de obediência foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que falou sobre isto, falando sobre o amor e a obediência, portanto também a fé e a obediência. Você precisa entender algo. Se você tivesse uma máquina do tempo e conseguisse voltar para 5.000 e alguma coisa antes de Cristo, a data aproximada do dilúvio, você se encontraria com Noé e iria visualizar uma coisa. É difícil para a gente imaginar isso, mas quando Deus disse para Noé que iria mandar um dilúvio de águas, Deus estava dizendo para Noé uma coisa que Noé não conseguia sequer imaginar. A Bíblia é clara sobre isso, ainda não tinha chovido sobre a terra. Deus tinha disposto de algumas formas para irrigar o solo. Ainda não havia acontecido precipitação pluviométrica, chuva. Mas Noé creu, sem entender. Noé creu, sem que aquilo tivesse sentido na sua vida, sem que aquilo fizesse sentido para ninguém ao seu redor, na cultura na qual ele vivia, onde a maioria, quase a totalidade das pessoas tinha abandonado a fé no Deus vivo. Não era fácil de aceitar humanamente o que Deus falou com ele nesse encontro. Mas o que a gente precisa entender aqui é simples. Deus anunciou e Noé creu. Aceitar. É tão comum as pessoas usarem a palavra fé de uma maneira distorcida e desviada do que a fé é. A fé bíblica, a fé salvadora, a fé que é um resultado da graça de Deus na vida da pessoa. As pessoas associam a fé com o seu otimismo e pensam que ter fé é acreditar que tudo vai dar certo. Embora outro nome para isso é ingenuidade, credulidade, romantismo, não fé. É comum também no nosso tempo associar fé com a espiritualidade vazia da qual eu já falei. Ou fé com a tradição recebida. Eu nasci nesta religião, vou morrer nessa religião. É a minha fé. Fé salvadora, queridos, biblicamente entendida, é algo relacionado ao caráter de Deus, sabia? Deixa eu explicar. Eu compreendo quem Deus é a partir da sua revelação. Eu compreendo que Deus é um Deus poderoso, sábio, santo, justo. Eu aceito a revelação que Deus faz de si mesmo. E eu creio, dependo, me apoio nas promessas que Ele faz, nas declarações que Ele revela. Eu creio nele e, consequentemente, eu creio em tudo aquilo que Ele diz. Vez por outra eu exemplifico. Eu pensei em fazer isto aqui agora, mas eu me lembrei que eles fazem um vídeo zombando, escarnecendo de mim, então eu decidi não fazer isso. Mas quando eu dou aula na escola dominical sobre isto, eu pego uma cadeira plástica dessas e coloco a cadeira aqui e leio lá, está escrito que ela suporta até tantos quilos e tal. Normalmente ela suporta o quê? Eu não vou fazer, não se preocupe. 182 quilos. Carga máxima admissível, 182 quilos. Eu peso menos que isso, felizmente. Então, eu coloco a cadeira aqui. Não vou fazer isso hoje. E depois de ler, eu falo quanto eu peso e subo em pé na cadeira. Quando eu estou fazendo isso, eu estou confiando nesta cadeira. Eu estou confiando totalmente nessa cadeira. Eu não estou colocando, não estou me apoiando em nada. Eu estou confiando totalmente nesta cadeira para me suportar. Se essa cadeira me esborrachar no chão, aí eu vou ligar para a Pisani
E eles provavelmente vão falar assim: por que você ficou em pé em cima da cadeira, hein, besta? Quer dizer, eu creio no que está escrito ali no plástico, a ponto de eu subir ali e ficar em pé ali em cima e dizer: eu confio nesta cadeira. Isso é um exemplar pequeno, muito pueril, de como nós nos colocamos nas mãos de Deus, confiando no caráter de um Deus fiel, confiando no caráter de um Deus santo. Fé não é relacionada ao objeto terreno. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer, eu tenho fé na oração, eu tenho fé no dízimo, eu tenho fé na unção. Fé é em Deus, é no caráter dEle, é nas promessas dEle, é no poder dEle, é na pessoa divina. Então, quando o texto sagrado nos diz que Noé creu, você precisa se lembrar que, comparado com o que você tem hoje na sua Bíblia, Noé tinha poucas migalhas de revelação. Migalhas. Ele tinha apenas os primeiros versículos da Bíblia narrados de geração em geração. Que Deus tinha criado o homem, que o homem tinha pecado contra Deus, mas que Deus tinha prometido um Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Ele só tinha isso. E mais uma nova adicional revelação: Deus vai julgar o mundo. Imagine quando Noé comentou isso com alguém, disse: olha, Deus me disse que vai julgar. Olha lá, ele fala com Deus agora, Deus está falando com ele. Deus vai julgar o mundo. Por quê, Noé? Por que Deus vai julgar o mundo? O mundo está ótimo, o mundo está uma maravilha, todo mundo se dá bem. Por quê? O que Deus tem contra a gente? E com que direito que Deus tem algo contra a gente? E como que Deus vai julgar? E quando que Deus vai julgar? Você consegue imaginar quanta oposição Noé teve que enfrentar a partir do momento em que ele creu naquilo que Deus lhe revelou? Isso não é difícil. Não é difícil, não. Há pessoas até hoje que ouvem a palavra de Deus, o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, mas elas enfrentam: vai virar crente agora, é? Agora você é crente. E os amigos se afastam dessa pessoa, e os parentes não aceitam e dizem: eu detesto crente. Fica lá ouvindo pastor. Quantas são as pessoas que têm que suportar esse tipo de oposição? Fica dando seu dinheiro para a igreja. Quantas são as pessoas que têm que suportar isso? Quantas são as pessoas que inclusive têm que pagar um preço ainda maior do que isso? Mas quantos são também aqueles para quem esses obstáculos são grandes demais, praticamente invencíveis? Noé creu. Você crê? Número 2, Noé temeu. O texto de Hebreus fala que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Temeu. Quer dizer que o anúncio divino, ainda que ele não entendesse, eu quero enfatizar isso 1000 vezes, ainda que ele não entendesse, o anúncio que Deus fez de que julgaria o mundo inspirou temor. Ele entendeu que as coisas de fato estavam ruins, e principalmente, mais do que isso, ele entendeu que o Deus eterno é um Deus santo, é um Deus justo. O Deus eterno, amigo, o Deus eterno, o Deus que criou o céu e a terra e a sua vida, é um Deus santo e justo. Como a gente se esquece de Deus? Como a gente se esquece de quem Deus é? Noé, quando tomou em consideração a santidade de Deus, aquilo tomou uma proporção gigantesca na forma como ele pensava e vivia. Ele temeu. Ele temeu. Nós vivemos num tempo tão confortável, tudo é tão informal, tudo é tão casual, tudo é feito assim tão relaxadamente, que a gente nem sabe o que é temor. A gente nem sabe o que é temor do Senhor.
Ouso dizer que até mesmo entre os salvos, o temor do Senhor está em baixa. Pelo contrário, a gente toma a doutrina da graça e se dá liberdade, se deixa muito à vontade quanto ao Senhor nosso Deus. Se você estava aqui em 2022, você lembra que eu passei não sei quantos domingos pregando sobre o temor do Senhor nos domingos de manhã? Tem mais de 400 versículos da Bíblia que falam de temor do Senhor. Não é temeu. E não somente temeu. Esse texto de Hebreus 11, ele sempre tem um detalhe que me chama a atenção. Noé temeu e para a salvação da sua família. O que você está fazendo dentro de casa pela salvação dos seus filhos? O que você está fazendo para a salvação dos seus pais? Do seu cônjuge não convertido? O que você está fazendo pela salvação da sua casa? O que Noé fez foi um trabalho gigantesco, gigante. Mas você vai entender o tamanho do trabalho, mas você vai entender que aquele trabalho para ele era um trabalho necessário e justo, e que ele faria e fez pela salvação da sua casa. Mas você está cansado demais para fazer o culto em família uma vez na semana. Mas você está ocupado demais para poder ler a palavra de Deus. Mas você não, eu estou irritado hoje. Não, hoje eu vou sair, hoje eu vou à academia, amanhã eu vou ao shopping, terça-feira eu vou comprar não sei o quê, depois eu vou no supermercado, depois eu vou visitar um amigo. E pobre de Jesus Cristo, para quem você não tem tempo nenhum. Noé temeu. Ele entendeu a gravidade, a seriedade das coisas de Deus. E fez algo pela salvação da sua família. Você está fazendo pela salvação da sua família? Você vai ver o tamanho do trabalho dele. E eu preciso enfatizar, há um paralelo histórico entre o que aconteceu no passado e o que acontecerá no porvir, quando o Senhor Jesus regressar. Olha esse texto de Pedro para mim e para você em 2 Pedro 3, versículo 11 a 13. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, todo este mundo no qual nós vivemos, isso tudo se desfará. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser? Em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Número 3, Noé preparou. Noé creu, Noé temeu, Noé preparou. Eu coloquei aí uma imagem, não sei se ficou bem, essa impressão de toner às vezes atrapalha a gente, mas comparando o tamanho da arca com um avião comercial, com um ônibus, com um elefante, e esse tracinho ali do lado do elefante é uma pessoa, tá certo? Agora imagina, meu irmão, o tamanho do trabalho, o tanto que esse homem teve que trabalhar para construir a arca. Olha isto, faze para ti, Gênesis 6,14, uma arca de madeira de cedro. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora. Eu estou traduzindo aqui, com betume. E desta maneira a farás de 150 metros de comprimento, entre 135 e 150 metros. E de 25 metros de largura e de 15 metros de altura. Farás na arca uma janela de 50 centímetros, e a acabarás por cima, e a porta da arca porás no seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, terceiro e segundo, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Meu irmão, pensa comigo no tamanho do trabalho. E pensa, primeira coisa que eu quero pensar contigo, foi o tanto que isso custou. Noé preparou a arca à custa de recurso. Ele estava trabalhando para Deus. Quem reembolsava as notinhas, hein? Ó Deus, uma notinha de madeira aqui, onde é que eu reembolso? Onde está a tesouraria? Ó Deus, eu tive que preparar aqui o terreno. Noé também teve que comprar terreno, não é só plenitude. Não, onde você acha que ele construiu isso? No quintal de casa?
Onde eu reembolso a notinha aqui, Senhor? E o serviço terceirizado? E os equipamentos? E a grua? E a metalurgia, o serviço de metalurgia para poder preparar? E o custo? Eu não tenho dúvida que Deus proveu para ele, mas principalmente Deus proveu por meio dele. Para uma reflexão sobre quanto mesmo a gente avalia a nossa vida cristã. Sobre o quanto a gente ama Mamon e sobre o quanto a gente ama o Senhor. Sobre o quanto a gente dispõe alegremente para tanta coisa e sobre o quanto nós não dispomos para as coisas de Deus. É uma reflexão. É uma reflexão. Letra B, à custa de trabalho. Não, muito trabalho. Muito trabalho. O trabalho foi dado a Noé e era um trabalho gigantesco. Eu quero enfatizar, o trabalho em si não poderia salvá-lo se não fosse primeiro precedido pela graça de Deus, pelo anúncio que Deus deu, pelo dom gracioso da fé. Mas se Noé, agora veja bem, se Noé tivesse ouvido o anúncio, tivesse crido no anúncio, voltou para casa meio preocupado e disse: olha, eu preciso começar a pensar em fazer alguma coisa, porque tem um negócio sério vindo aí, eu preciso começar, mas ano que vem eu cuido disso. Passou mais um ano e ele diz: não, mas realmente esse ano não passa, sem falta. Se Noé fosse brasileiro, amigo, a arca ia ficar pronta só na hora da água cair, que ia estar terminando de fechar o negócio. O que eu estou tentando lhe dizer, meus irmãos, é que a fé sem obras é morta, tá bom? Se Noé tivesse crido e não tivesse feito nada, teria sido igual a não crer. Faz sentido para você? Se Noé tivesse crido e não tivesse feito nada, teria sido igual a não crer. E a Bíblia Sagrada é clara sobre isso. Se alguém disser que tem fé e não tem obras, que proveito? Porventura a fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que você tem feito pelo Senhor Jesus Cristo? Posso te fazer essa pergunta? Ocupado demais? Cansado demais? Difícil demais? Domingo de manhã é muito cedo. Pequeno grupo, eu não gosto de ir na casa dos outros. Visitar alguém só se me convidarem. É assim que tem sido a sua vida cristã? Pense nessa história bíblica. Letra C, à custa de relacionamentos. Relacionamentos, isto me impressionou muito. À medida que eu fui pensando sobre quantas oposições Noé teve que enfrentar, quantos questionamentos. A Bíblia o chama de pregador da justiça, em 2 Pedro 2,5, mas nos diz em 1 de Pedro 3,20, que as pessoas daquele tempo foram rebeldes, isto é, rejeitaram a pregação. Você consegue imaginar com que compaixão ele urgia as pessoas que viessem, que escapassem do juízo, e quando o tempo ia se abreviando, mais e mais ele sabia que estava chegando, e mais intensamente ele insistia com as pessoas. Eu imagino isso porque a Bíblia diz que era um pregador da justiça. Mas nós não falamos de Jesus Cristo com uma pessoa incrédula porque não queremos que eles pensem mal de nós, não queremos criar uma conversa que eu fique meio sem graça. Ah não, vai pensar que eu estou tentando impor uma coisa. Ah não, eu não sei fazer, eu queria que a igreja desse um curso aí de uns 3 meses sobre como falar de Jesus. Sim, sem dúvida, a capacitação é útil, muito proveitosa, mas falar de Jesus é tão simples, meu irmão. Falar de Jesus é só falar o que Jesus tem feito na sua vida, é só falar o que você tem visto na palavra de Deus, que Jesus salva os pecadores. A arca, diz Hebreus 11:7, texto que eu já citei outras vezes, é simplesmente apresentada como um instrumento da condenação do mundo. E isto é algo grande, a condenação do mundo,
porque nós podemos imaginar, e não é difícil imaginar isto, que a arca se tornou um atrativo. As pessoas ouviam falar daquilo, as pessoas iam lá para ver aquele negócio. E todos viram, muita gente viu, muita gente comentou, muita gente conversou, fofocou sobre isso no mundo antigo. Mas só 8 foram salvos. Eu imagino que milhares de pessoas viram a arca, mas só 8 entraram. Foi por isso que eu pedi, e agradeço de novo a Adson e Lívia, que fosse colocado na ordem do culto hoje o hino que nós ouvimos. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre. Sim, Noé não conhecia Jesus, Noé não sabia nada sobre Jesus, mas ele sabia algo sobre Deus, e essas palavras são verdade a respeito dele: seguirei a meu bom mestre. Foi difícil, não há dúvida, suportar críticas, atentados, intervenções, dissuasões, seduções, zombaria, abandono, incompreensão. Mas eles permaneceram resolvidos, ele e os seus, resolvidos em seguir um propósito que eles tinham determinado junto com Deus. Como Noé foi salvo? Em primeiro lugar, pela graça. Em segundo lugar, a fé dele. Mas você viu que tipo de fé? Creu, temeu e preparou, à custa de recurso, trabalho e até de relacionamentos. O que tem te impedido de vir a Jesus Cristo para ser o seu Salvador? Veja essa história, pense nessa história. Em terceiro lugar, eu pergunto como eles foram salvos. Pela graça, sim, por sua fé. Mas é bem real agora na prática, pela arca. A arca que, se você me fizer algumas perguntas, eu não sei responder. As respostas talvez sejam complexas e vão fugir muito do ponto aqui. Não estou falando de nenhuma outra coisa senão esta. A arca era uma provisão de Deus e apta para servir como instrumento de Deus para a salvação. Quando o mundo se desfez em águas, a arca, diz o texto sagrado, flutuou sobre as águas. E todos os que nela estavam foram salvos, sobreviveram e passaram por aquela destruição para pousar num novo mundo e recomeçar a história da humanidade. Meu professor lá no seminário disse isso, meu professor de homilética. Na arca era quente, úmido, abafado, lotado, mal cheiroso, mas era melhor dentro do que fora. E a figura é clara, é a arca em paralelo com a própria igreja. Não a igreja institucional, mas a coletividade dos salvos. Uma figura onde os salvos se encontram. 8 pessoas se encontraram para sobreviver. Uma figura da provisão divina para escapar do juízo. A igreja escapará do juízo. A igreja constituída dos verdadeiros salvos, sim, a igreja escapará do juízo. Irmão, lembra daquele filme? Olha o filme que eu vou citar aqui, misericórdia. Lembra daquele filme Todo Poderoso 2? Vocês lembram, hein? Pegando o pressuposto daquele filme, se Noé vivesse hoje, se aparecesse um homem dizendo no mundo hoje que Deus vai julgar o mundo e que é preciso entrar num projeto incompreensível, uma coisa meio louca ao olhar humano, para poder sobreviver. Não, mas pensando bem, isso está por aí no mundo. Hoje, mais uma vez, tem um homem aqui dizendo para vocês, da parte de Deus, que Deus vai julgar o mundo, em breve. Mas que se você vier a Deus, por meio de Jesus Cristo, você vai escapar do julgamento. Qual foi a minha pregação esta noite? Se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, aquele julgamento que em breve virá, você escapará. Você será graciosamente tirado por Deus deste mundo antes do julgamento vir. E Deus te recolherá e te acolherá em salvação, em graça e em misericórdia. Vamos orar? Por favor, curve a cabeça, feche os olhos.
talvez você ainda não veio ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você servia Jesus Cristo, mas ficou pelo caminho, se desviou. Tem sentido de Deus o seu coração desejo de voltar. Talvez você tenha adiado, já ouviu tantas vezes, mas diz, outro dia, agora não, outro dia, agora não, mas agora sim, e o dia é hoje. Talvez você já seja um crente, mas ainda não foi batizado. Talvez você está visitando esta igreja e desejando se tornar parte desta igreja. De alguma outra forma ou maneira, eu quero me colocar à sua disposição e a igreja à sua disposição. Queremos orar por você. Queremos te ajudar, te orientar biblicamente sobre estes assuntos sérios. Talvez você tenha dúvidas, mas na palavra de Deus estão as respostas para a sua dúvida. Por isso, se você hoje está vindo a Jesus, voltando para Jesus, chegando para esta igreja, eu quero orar pela sua vida. Se eu posso orar por você, faça um gesto com a sua mão, um breve gesto, eu verei só para eu saber por quem eu vou orar. Faça um breve gesto com a sua mão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um breve gesto com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Faça um gesto com a sua mão e eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Oremos. Bendito Deus, gracioso Deus, santo Deus, poderoso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque tu fizeste coisas tão graciosas no passado, poupando as vidas que foram salvas por meio da arca. E nós te louvamos, ó Deus, porque essas coisas estão na tua palavra escritas como palavras de vida para nós, Deus. Palavras que servem para nós de iluminação, Deus, de exemplo, de reflexão, que nos fazem pensar sobre estes dias, Deus, que antecedem ao regresso do teu Filho para nos buscar. Te damos graças, ó Deus, pela certeza que nós temos em Jesus da salvação. E se Ele vier buscar-nos hoje, nós estaremos prontos para ir ao encontro do Teu Filho. Mas eu oro, Senhor, por estes queridos que levantaram a sua mão, outros que por qualquer razão, tendo o seu coração tocado por Deus, não o fizeram. E peço, Senhor, que o Senhor confirme a decisão que estão tomando junto do Senhor. Que o Senhor dê graça, Deus, e orientação. E que a obra do Senhor continue se desenvolvendo nessas vidas, Senhor, para o louvor da Tua glória. Agora, Deus, eu quero te agradecer por este culto e quero pedir que a tua bênção nos acompanhe ao longo desta semana, que o Senhor queira nos proteger dos perigos, Pai, que o Senhor queira prover as nossas necessidades, que o Senhor queira nos conservar na tua presença de amor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.